meu Deus, o Papa Leão XIV falando várias vezes de ecumenismo. Ah, olha a comprovação da seita conciliar. Pois é, sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender o que é isso e também ver o que rolou aí nesse final de semana lá no Vaticano. Não esquece de deixar meu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Lembrando, filhos amados de Deus, todos os comentários, apesar de vai ter gente que não vai obedecer essa regra, devem seguir essas regrinhas aqui, para ter mais frutos o nosso debate, as nossas conversas aqui, combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, no final de semana aconteceu aí o dia de São Pedro e São Paulo, a solenidade de São Pedro e São Paulo, e nesse dia específico acontece o óbolo de São Pedro e São Paulo, que é o recolhimento, as doações de todos aqueles que são católicos, dinheiro doação para o Vaticano. Esse dinheiro é distribuído, vou falar aqui de forma bem resumida, esse dinheiro é distribuído por todas as dioceses que necessitam. Então é uma ajuda, tá? Que isso acontece sempre no dia de São Pedro e São Paulo. Duas pedras, né? Tem até uma música que fala, né? Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. É uma música que fala de São Pedro e São Paulo, duas pedras da nossa igreja. São Pedro, porque tem as chaves, e São Paulo, que foi um grande comunicador e disseminador aí da igreja católica, tá bom? Então vamos ver o que aconteceu aí no Vaticano neste período, depois desse breve resumo. Então existem vários tipos de tradição aí, né? Uma delas também foi formação, ordenação de novos arcebispos, que aconteceu também no dia 29. Inclusive, tiveram aí brasileiros, né? 5 brasileiros que receberam aí os seus paramentos para essa nova missão de arcebispos. No total foram 54 que receberam o paramento litúrgico e simboliza a comunhão com a Igreja de Roma, sendo 5 países de língua portuguesa, todos brasileiros. Dom Ângelo Ademir, da Arquidiocese de Vitória, Dom Odelir José Magri, da Arquidiocese de Chapecó, Dom Francisco Carlo Bach, da Arquidiocese de Joinville, Dom Vitor Agnaldo de Menezes, da Arquidiocese de Conquista, e Dom Antônio Emídio Vilar, da Arquidiocese de São José do Rio Preto. Eles aqui estão compartilhando, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Sou Dom Ângelo Ademir Mesari, religioso, sacerdote rogacionista, arcebispo de Vitória, do Espírito Santo. E hoje tive a grande alegria e emoção de receber do Papa Leão XIV o pálio arquiepiscopal, sinal do meu ministério e do meu serviço na Igreja de Vitória. Foi um momento de muita emoção, de oração profunda, sobretudo de gratidão a Deus por essa confiança que a Igreja teve em mim a serviço do povo de Deus. Por isso quero deixar a todos a minha saudação, deixar a minha gratidão pelas orações. Que os outros 5 arcebispos do Brasil que o receberam também certamente serão bons pastores para a igreja. E deixo a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui, né, são eles, os 5 brasileiros. Hoje, dia 29 de junho, São Pedro e São Paulo, junto ao Papa Leão, recebemos o pálio. 54 novos arcebispos que assumem esse compromisso de comunhão. Ó, um detalhe aqui, ó, esse pálio, eles até descrevem assim, que é um manto de lã, que é uma veste litúrgica da Igreja Católica, composta por uma faixa de lã branca colocada sobre os ombros dos arcebispos, e simboliza a ovelha que o pastor carrega nos ombros, representando a missão pastoral do bispo. É também sinal da jurisdição dos arcebispos metropolitanos em comunhão com a Santa Sé. Com o Santo Padre, o Papa, mas também de levarmos adiante o pastoreio em nossas arquidioceses. Então aqui, ó, existe o momento, tá vendo que eles recebem o pálio, os 54, a imagem de Pietà, né, Nossa Senhora carregando o Cristo ali na Basílica de São Pedro. Deve ser uma emoção muito grande, né, gente? E que responsabilidade. Olha que foto linda. Aliás, as fotos do Vaticano estão cada vez melhores. Além disso, também nós tivemos uma outra tradição, que talvez você não conheça, que é a solenidade não fica só dentro da Basílica de São Pedro, que é aqui, né? Mas também passa por uma via que ela é de encontro com a Basílica. Então, é a via della Conciliazione, que é a rua que dá acesso à praça. Foi tomada por tapetes de flores, que é chamada Infiorata, uma tradição remota do ano de 1625 e que mistura as pétalas de flores, sal colorido e outros materiais para dar vida aos desenhos religiosos. E aí, ao final do Ângelus, o pontífice, o Papa Leão XIV, manifestou a gratidão a
Proloco de Roma Capitale e os artistas responsáveis pela obra. Tem uma outra tradição também dessa solenidade, que é o Cesto do Pescador. Olha só quanto tem de tradição na nossa igreja, né? Colocado no portão central da Basílica de São Pedro no dia 29 de junho como lembrança ao ofício de Pedro. Por cesto, entende-se uma antiga ferramenta de pesca composta por um funil e uma rede onde o peixe fica preso, atraído para dentro por uma isca. Esse tipo de rede costuma ser colocado ao mar ao entardecer e recuperado nas primeiras horas da manhã. E aí eles reforçam que não é por acaso que o próprio símbolo do cristianismo seja um peixe. O milagre de Jesus foi justamente a multiplicação dos peixes. Uma metáfora de origem religiosa é a do pescador de almas, que se refere a quem realiza o trabalho de evangelização, segundo a frase evangélica dirigida por Jesus aos seus discípulos. Então, olha só que lindo esses desenhos. Isso daqui, ó, é essa via, né, a Via da Conciliação. Olha, com flores, sal colorido e outros materiais, como a gente vive aqui no Corpus Christi, né? Mas aqui no Corpus Christi não tem as flores. Olha que lindo. Isso se chama tradição. Olha. O povo é muito criativo, né? Pois acessem lá. E esse daqui é o cesto que eles falaram, né? Lembrando aí a questão do pescador. É bem na porta ali da Basílica, tá vendo? Então, mais uma questão de tradição aí. E além disso, falei aí no começo do vídeo, né? E vocês, cadê o ecumenismo? Vamos ver aí. Além de tudo isso, houve também o encontro entre o Papa Leão XIV e também a delegação do Patriarcado Ecumênico, que foi enviada pela Sua Santidade Bartolomeu, reiterando aí o compromisso com o caminho ecumênico. Então, são as igrejas ortodoxas aí que não têm plena comunhão com a igreja, mas que a igreja se esforça sempre no diálogo ecumênico, né? Já falei aqui que o ecumenismo é o diálogo, a conversa entre as igrejas cristãs, ou seja, que acreditam que Cristo é o Senhor, Salvador de suas vidas, né? Aquelas igrejas que muitas vezes se separaram por conta de cismas, e o diálogo interreligioso são com outras religiões. Então, hinduísmo, espiritismo, outras religiões. Esse daqui foi um momento, inclusive, que o Papa Leão XIV trouxe aqui algumas palavras que eu já vou trazer, e vendo essa questão do ecumenismo aqui. Além de toda essa celebração de novos arcebispos, de São Pedro e São Paulo, do óbolo de São Pedro, também nós tivemos esse momento do ecumenismo aqui, que o pessoal não vai falar tanto assim, eles vão focar mais no palio, né? Porque o Papa Francisco não deu palio, ele preferiu não dar, mas agora o Papa Leão deu palio no dia de São Pedro e São Paulo. Vamos lá. Então, o que o Papa Leão XIV recordou aqui? Que São Pedro e São Paulo são irmãos na fé, colunas da igreja e patronos da diocese da cidade de Roma. E ele refletiu aí sobre o testemunho dos apóstolos e destacou que essa comunhão não foi um fruto de um caminho simples, que exatamente é o que acontece com o ecumenismo. Aliás, a gente já viu várias pedras aí no caminho em relação ao ecumenismo. E aí, ele reforça, né, que tanto São Pedro quanto São Paulo trilharam percursos muito diferentes, tanto em origem quanto em missão, e não faltaram tensões entre eles. Mas isso não impediu que vivessem a concórdia, o apóstolo, e a comunhão viva no espírito, uma sintonia fecunda na diversidade. E aí o Papa sublinhou também essa lição fundamental da igreja, que é a comunhão que nasce no Espírito Santo, que une na diversidade. E diversidade é o quê? São as diferenças entre nós, né? E que constrói pontes. Então o que o Papa Leão XIV disse? Empenhemos-nos em fazer da nossa diversidade um laboratório de união e comunhão, fraternidade e reconciliação, para que cada pessoa na igreja, com sua história pessoal, aprenda a caminhar junto dos outros. E aí um outro aspecto também que foi destacado pelo Papa foi a vitalidade da fé. Inspirou-se aí na história dos apóstolos, né? São Pedro e São Paulo. O Papa Leão XIV, além disso, ele alertou o risco da fé que se torna hábito, mero ritualismo ou repetição de práticas pastorais sem abertura aos desafios presentes. Então, abre aspas aí para o Papa Leão XIV. O testemunho de Pedro e Paulo nos convida a sair da inércia e deixar-nos interpelar pelos acontecimentos, pelos encontros, pelas necessidades das comunidades. Eles buscaram novos caminhos para anunciar o evangelho. Ele também se dirigiu aí à igreja de Roma, né? E ele exortou da seguinte maneira: uma comunidade de discípulos que testemunham a alegria e a consolação do evangelho em todas as situações, mostrando aí um sinal que nós temos que ser sinal de unidade e fé viva.
Depois ele saudou a delegação do Patriarcado Ecumênico, foi enviada aí pela Santidade Bartolomeu, que reiterou o caminho ecumênico. Fortalecidos pelo testemunho dos santos Pedro e Paulo, caminhemos juntos na fé, na comunhão, que sua intercessão acompanhe a igreja, a cidade de Roma e de todo o mundo, concluiu aí o Papa Leão XIV. Aqui nós temos também, lembram lá no Vatican.va, tem a questão da celebração eucarística, então tem aqui todas essas frases. É muito importante, gente, quando eu trago aqui, sempre a gente vê aqui no Instagram, vê uns trechinhos, mas a gente lê tudo, porque os papas, né, todos os papas, eles trazem aqui pontos da tradição, pontos do magistério e também pontos da palavra de Deus, e é uma ótima forma de nós refletirmos, principalmente em questões que são tão complexas, né, como o ecumenismo. O próprio Papa falou sobre isso, né? Então, por exemplo, lá eles trazem algumas pinceladas, mas aqui tem um todo que é muito importante refletir, principalmente nesse tema que é ecumenismo. Foi levantado há umas 2 semanas atrás de uma forma muito errada e deturpada daquilo que a igreja propõe como ecumenismo. Nós tivemos também aí a recitação do Ângelus, depois peguem aí, vale muito a pena. E o Papa também reforçando essa questão de contradições, de peregrinação, e ele trazendo a questão de nós vivermos muito bem a questão do Espírito Santo, a mansidão, a misericórdia e o perdão. Então, esses foram os destaques deste final de semana com o nosso querido Papa Leão XIV, que fazia tempo que eu não trazia aqui, né? Porque tem tanto assunto na nossa igreja, afinal, são 2000 anos de história, tem muita coisa pra gente falar e Jesus sempre traz nova, né? Muitos assuntos aí. O que eu quero deixar aqui é que, com certeza, as pessoas não vão focar, né, na questão do ecumenismo, que é importante, ou vão deturpar. Então, que você pegue todas essas informações e entenda que o ecumenismo não é algo ruim. O que é ruim é quando as pessoas deturpam de um lado ou deturpam do outro. Tem gente que não quer saber de ecumenismo, acha que, como nós somos a igreja de Cristo e fora da igreja não há salvação, eu não tenho que conversar com ninguém, porque as pessoas têm que aceitar como eu sou e tem que entrar, pronto, acabou. Outros que acreditam que você tem que largar as coisas que Cristo falou e ser como as outras igrejas ou outras religiões, e não é isso que a igreja pede, nem desse lado e nem do outro. Então nós vamos abordar isso com mais cuidado, porque senão o vídeo vai ficar muito longo aqui. Eu quis só trazer essas informações, que eu gostei muito da forma como o Papa Leão XIV trouxe, e quem sabe entre na cabeça de muitas pessoas que ainda não entenderam essa questão tão importante, principalmente nesses tempos aí de muitas divisões, picuinhas e discórdias, tá bom? E aí, você viu? O que você gostou? Vocês viram as fotos desses momentos? Foram muito lindos. Vocês participaram do óbolo de São Pedro aí na paróquia de vocês? Deixa aqui nos comentários. Mas lembre-se de seguir essas regrinhas aqui, por favor, filho amado de Deus. E não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Lembrando, apareceu um botão hypar aqui, clica nele, porque ajuda esse canal a crescer ainda mais. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!